A agência de classificação de risco Fitch Ratings aguarda maior clareza na agenda de reformas do governo e no crescimento do país para avaliar possíveis alterações no rating soberano do Brasil. Atualmente, a nota do Brasil pela Fitch é BB com perspectiva negativa. Pelo cenário base dos analistas, a perspectiva negativa se dá ao crescimento do endividamento ao longo do tempo sem as reformas em andamento e a instabilidade política no país. Veja a seguir os principais trechos sobre a visão geral da Fitch pelo diretor executivo da agência de classificação, Rafael Guedes. Com relação ao Brasil, já havia mostrado esse slide no ano passado. Claramente, no Brasil, nós temos, nesse mesmo período de 15 anos, aproximadamente 3 fases. Uma fase, essas colunas verdes aqui, são as perspectivas positivas atribuídas ao rating do Brasil. A coluna laranja ou vermelho é perspectiva negativa do rating do Brasil. Então, a primeira fase, né, a nossa primavera, quando as políticas fiscais eram mais consistentes, havia um superávit primário, o Brasil estava crescendo mais, havia uma consistência na política, que levou o Brasil ao grau de investimento e até a 2 graus acima do grau de investimento. Entramos, então, no período de estagnação dos ratings brasileiros, quando houve uma menor consciência na política, uma maior influência governamental, evidência de tentativa de influência justamente no setor privado, e que levou o Brasil a ter uma estagnação dos seus ratings. Finalmente, a última parte, o inverno, né, onde a Fitch, em poucos meses, em 9 meses, fez 3 rebaixamentos do Brasil, devido basicamente a 5 fatores, né, a recessão econômica, uma deterioração fiscal, o aumento dos déficits nominais e primários. Isso levou a um aumento do endividamento bruto do Brasil em relação ao seu PIB e, por último, as incertezas políticas. Os ratings do Brasil, no entanto, eles foram afirmados a última vez em novembro de 2018, com perspectiva negativa, o que poderia ser considerado algo ruim, mas, ao contrário, foi a primeira vez em 18 meses que os analistas soberanos da Fitch não rebaixaram o Brasil. A primeira vez em 4 comitês que não houve um rebaixamento, houve uma afirmação, e, basicamente, o que eles estão dizendo é que eles vão querer ver uma maior clareza na agenda das reformas, como é que as reformas vão ser passadas, com qual diluição, e claramente observando alguns aspectos positivos, né? Uma certa estabilização política, principalmente quando nós comparamos o período de incertezas com o impeachment da presidente Dilma, uma certa recuperação na confiança, políticas que já haviam sido indicadas pelo plano, uma ponte para o futuro, sendo implementadas ou sendo propostas, uma equipe econômica muito crível, a queda na inflação, as micro-reformas e também o ajuste externo. No entanto, a perspectiva negativa que nós temos, ela reflete ainda o gradualismo fiscal que está sendo implementado pela equipe econômica, os riscos para esse ajuste fiscal e os riscos negativos ainda com relação a todo o ambiente político que nós temos. Isso significa, então, que os analistas estão esperando para ver uma evolução mais positiva no campo fiscal e no crescimento do país. Mas essa recuperação econômica é bastante lenta. Quando nós olhamos, os pontos positivos uma certa recuperação dos índices de confiança, um começo de reversão, né, nos números de deterioração no fronte de desemprego, apesar de, claro, termos o crescimento do desemprego. O que está acontecendo é que a criação líquida, no caso aqui, destruição líquida de empregos, nos últimos 12 meses, ela tem se reduzido. Porém, a perspectiva de crescimento ainda é bastante fraca. E por que isso? Bom, alguns dos fatores, claro, são o Brasil é um país que investe muito pouco, né? Quando nós olhamos o Brasil comparado aos seus pares, o Brasil é essa linha azul, os pares são uma linha verde. O Brasil é um país que chegava a investir aí 20%, 21% nos últimos anos. Nós tivemos o investimento, formação de bruto de capital,
absolutamente despencou, no caso do Brasil. Nós tivemos no ano passado algo como 15, um pouquinho acima de 15%, esse ano esperamos algo abaixo de 17% no ano que vem, mas, de novo, muito abaixo dos pares do Brasil, claramente falta de investimento, e também, quando nós comparamos o Brasil em vários frontes com os seus pares, nós vemos que a competitividade do país é muito baixa, né? Nós temos, no lado das instituições, isso aqui tem muito mais a ver, não com as instituições em si, mas com facilidade de abrir empresa, sistema jurídico, rapidez, importação e exportação. Quer dizer, que temos aqui uma falta muito grande no lado também da competitividade e eficiência do mercado de trabalho, e na educação o Brasil precisa ainda se desenvolver bastante e melhorar os seus números. O que traz desafios fiscais, quando nós não temos crescimento, apesar das reformas que estão sendo propostas. Então, quando nós olhamos, de novo, comparando o Brasil com os seus pares, nós estamos vendo um país que tem um crescimento do seu endividamento muito rápido, é uma das razões da perspectiva negativa, seja incluindo ou não essa discussão de se deveríamos considerar ou não os repos no Brasil, quer dizer, o número de baixo aqui são os pares do Brasil, seu endividamento em relação ao PIB, esse é o número do Brasil bastante superior, ao redor de 73% no momento, chegando a quase 80% em 2018, desculpe, 75% no final desse ano. E o importante, claro, que foi a passagem da limitação dos gastos no governo, no Congresso, no final do ano passado. Mas essa reforma, por si, não significa nada. O que ela poderia aqui comparar essa reforma, que é bastante importante, não deixar os gastos crescerem além da inflação. Talvez, até então, os gastos no Brasil era como um líquido em fermentação dentro de uma bola de borracha. Um líquido de fermentação, ele simplesmente aumenta de volume, o limite de gasto também aumentava. O que nós temos agora é uma garrafa de vidro. Infelizmente, essa parede dessa garrafa ainda é bastante frágil, é pequena, mas agora o líquido não consegue mais se aumentar ao fermentar como ele gostaria. Agora, o problema é que, por ser ainda uma reforma que depende de uma série de outras, essa garrafa pode explodir. E por isso que a reforma previdenciária é absolutamente necessária. Isso nós vemos aqui o crescimento dos gastos previdenciários, isso aqui é somente o déficit do previdenciário no Brasil, um crescimento extremamente rápido, tem a ver, claro, com as regras benéficas, muito positivas, que o sistema previdenciário brasileiro oferece, mas também com o problema de crescimento que o Brasil está enfrentando. Aqui alguns pontos da reforma proposta, esses números são ainda aqueles que o governo entregou. Quer dizer, nós sabemos que praticamente todos esses números aqui, esses pontos aqui, existem uma contraproposta do relator que enfraquece um pouco essa proposta, né? A idade mínima passa de 65 para 65, 62, o acúmulo de pensão vai ser permitido com até 2 salários mínimos, o LOAS passa de 70 para 68 anos, quer dizer, existe uma diluição na proposta que vai ser levada à votação e ainda a preocupação com relação a maiores diluições dessas propostas. E por que isso é essencial? Bom, de novo, como eu havia mostrado no slide anterior, é essencial para o comportamento da dinâmica da dívida. Quando nós olhamos esses 3 cenários que nossos analistas soberanos trabalham, o cenário base, que é essa linha do meio, é um cenário de crescimento constante do endividamento ao longo do tempo, sem as reformas. Então, por isso que a Fitch atribui, entre outras coisas, uma perspectiva negativa ao rating soberano brasileiro. Um fator adicional, também na passagem dessas reformas, é a baixa aceitação do governo pela população. Né? Aqui nós comparamos os números da presidente Dilma um ano atrás com aqueles do presidente Temer hoje em dia, não são tão diferentes assim, e é interessante ver justamente a aparente inconsistência entre a aprovação do presidencial
e o controle no Congresso, onde o governo tem um controle do Congresso razoavelmente confortável, que está lhe ajudando a passar algumas dessas micro-reformas e as reformas que estão sendo propostas. Mas temos uma série de riscos no horizonte, como desemprego, possíveis demonstrações, a volátil situação do presidente Lula, a Lava Jato, que continua a nos dar surpresas a cada dia, as recentes delações da Odebrecht que vieram a público, os acordos feitos com ela, e ainda aquela dúvida com relação à chapa Dilma Temer no futuro, o julgamento ainda que será feito no TSE. E, com tudo isso, nós tivemos essa deterioração no rating brasileiro. Quando nós olhamos os pares do Brasil, a categoria, né, nós vemos o passado, nossos vizinhos, eu sempre gosto de falar dos vizinhos, pares são os vizinhos eram México, Espanha, Itália. Hoje em dia, nós estamos olhando para Azerbaijão, Macedônia, Geórgia e Sérvia. Esses são os nossos pares, infelizmente, hoje em dia. Né? Quando nós comparamos de novo o Brasil com os seus pares, claramente nós vemos os números muito positivos nas contas externas brasileiras, o Brasil tendo números melhores que os seus pares, o financiamento do déficit em conta corrente muito saudável através dos investimentos, foi uma conta que se ajustou muito rapidamente, mas todos os outros números, seja de endividamento, de superávit primário, déficit nominal, de crescimento, eles são muito negativos com relação a quando nós comparamos com os pares. Mas existe talvez algo a se chamar também a atenção, quando nós sempre chamamos a atenção do endividamento, e é o ponto de que a dívida que um país tolera é sempre proporcional à sua riqueza gerada, e nós podemos medir isso através do PIB. Então, nós vemos que países com maior renda têm uma maior tolerância ao endividamento para estarem classificados na mesma categoria. Então, esse é o caso do Brasil, quando nós comparamos que o Brasil tem um endividamento muito mais alto do que alguns pares, mas isso também é consequência da sua maior geração de riqueza. Mas uma coisa que claramente não ocorre é o custo desse endividamento. Endividamento alto leva a um custo fiscal extremamente alto dessa dívida, no caso do Brasil. O meu tempo está chegando ao final, então, rapidamente ainda algumas estatísticas. Quando nós olhamos os países que perderam o grau de investimento no universo da FIT, nós estamos falando de 23 países que perderam esse grau de investimento, menos da metade, somente 11 voltaram a ter o seu grau de investimento, a recuperar o grau de investimento. 28 países passaram de não grau de investimento para o grau de investimento, mas é interessante ver que a média são de 6 anos para voltar-se ao grau de investimento, daqueles 11 que conseguiram ter um grau de investimento, mas isso é extremamente variável. Quer dizer, nós temos países como a Malásia e a Coreia, que eram crises de liquidez, que recuperaram o seu grau de investimento em somente 1 ano. Outros países, como a Colômbia, levaram mais de 13, o Uruguai levaram 11, 12, 13 anos para recuperar o seu grau de investimento. E os países com esses pontinhos verdes, que é a Indonésia, Coreia, Malásia, Eslováquia, Croácia, Colômbia, são os países que voltaram a ter o grau de investimento. Todos os outros países sem o pontinho verde são países que perderam definitivamente o grau de investimento. Interessante ver aqui também, desses países que perderam o grau de investimento, os 2 últimos, a Islândia demorou 2 anos para recuperar, relativamente rápido, bastante reformas foram introduzidas, e a Hungria, que levou 4 anos, quer dizer, foram países que voltaram mais rapidamente a recuperar o seu grau de investimento. Isso aí, a gente segue com os nossos destaques, porque depois da elevação do rating brasileiro pela agência Fitch, o diretor da Fitch Ratings para Américas afirmou que o upgrade no rating soberano do Brasil não indica uma trajetória definitiva para o país recuperar o grau de investimento perdido lá em 2015. No entanto, ele reconheceu que a agenda do governo Lula está focada em melhorar aspectos críticos, como reformas, progresso fiscal e crescimento econômico, o que poderia impulsionar uma nova melhora na nota.
Ele também elogiou a condução da política monetária pelo Banco Central e recomendou cortes parcimoniosos nos juros já a partir agora da reunião de agosto. E analistas da Moody's em Nova York dizem que o Brasil precisa de um crescimento econômico sólido e sustentável, além de redução na relação dívida-PIB para reconquistar, então, o grau de investimento. Atualmente, a Moody's classifica o Brasil com uma nota Ba2. São 2 degraus abaixo do grau de investimento. A Moody's destaca que reformas são cruciais e, no cenário atual, a dívida pública brasileira deve avançar para 78% do PIB nos próximos 2 a 3 anos, trazendo ali uma comparação com 73% de dívida PIB, que foi registrado no final do ano passado. A repercussão dessa mudança do rating do Brasil pela agência Fitch mexeu com as expectativas do governo federal. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou a melhora da perspectiva e disse que a avaliação era tudo o que faltava para mostrar que o governo está no caminho certo. O Brasil está cada vez mais distante da lista de países considerados seguros para se investir. É que a Agência Internacional de Classificação de Risco, a Standard & Poor's, rebaixou a nota de crédito do país para BB-, ou seja, 3 níveis abaixo do grau de investimento. Na prática, significa que o Brasil perdeu o selo de bom pagador. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, analisa essa queda. Isso demonstra o fracasso da economia regida por Meirelles a mando do golpista Temer. Ou seja, o golpe fracassou em recuperar a economia brasileira. O Brasil continua tendo milhões de desempregados e os empregos gerados após a reforma trabalhista são basicamente empregos precários de baixa remuneração e sem direitos. E o governo quer fazer a reforma da Previdência. Um interessante artigo de J. de Assis, no jornal GGN de Luiz Nassif, levanta, no entanto, um assunto que merece a nossa reflexão. De que a classificação estabelecida pela agência tem um objetivo que é fornecer combustível para os argumentos a favor da reforma da Previdência, que praticamente inviabiliza o direito à aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Este é um argumento interessante, que vale a pena prestar atenção, porque deste governo golpista não é possível duvidar de absolutamente nada, de que a própria desgraça que ele gerou seja utilizada como argumento e talvez até de forma combinada para fornecer subsídios para convencer deputados e deputadas a aprovar uma reforma que a população brasileira rejeita, conforme demonstram todas as pesquisas. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota sobre o assunto, classificando a decisão como inconsistente e contraditória com os fundamentos da economia brasileira. O governo reafirmou o compromisso com o cumprimento da meta de superávit primário, a economia que faz para pagar os juros da dívida. Este ano, o objetivo é atingir 1,9% do produto interno bruto. Além disso, ressaltou que é prioridade o investimento e a promoção do crescimento sustentável de longo prazo. O Ministério afirmou também que no período da crise internacional iniciada em 2008, o Brasil cresceu 17,8%, uma das maiores taxas entre os países do G20. A agência Standard & Poor's, uma das 3 maiores do mundo, diminuiu em 1 nível a nota de crédito do governo brasileiro, que passou de BBB para BBB-. A empresa justificou o rebaixamento apontando sinais pouco claros da política econômica, um frágil quadro fiscal e desaceleração do crescimento. A redução da nota significa que vai se tornar mais caro para o governo e as empresas captarem recursos no exterior. O rebaixamento leva à subida dos juros e ao aumento do custo do capital. Isso ocorre porque o investidor estrangeiro passa a exigir uma rentabilidade maior para aportar recursos no país. A gente vai dar uma olhada nesse dia aqui que o governo Lula III passou o dia praticamente comemorando, né? Essa melhora na nota de crédito do Brasil pela agência Fitch, impulsionando ali a alta do Ibovespa, que fechou no maior patamar em quase
2 anos. O dólar caiu ao menor valor desde abril de 2022. Fernando Haddad, obviamente, comemorou, atribuiu essa elevação do rating à harmonia entre os poderes. Confira mais detalhes na reportagem de Marina Demore. A decisão da Fitch coloca o Brasil com a nota BB, a 2 passos do grau de investimento, que é o selo de bom pagador. Fernando Haddad afirmou que a boa relação construída entre o Executivo, Legislativo e Judiciário durante o governo Lula está impulsionando a agenda econômica. Esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa a chamada crise econômica que o Brasil vive é um desdobramento de uma crise de natureza política. O ministro agradeceu nominalmente aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de ressaltar o apoio do Congresso Nacional a pautas econômicas do governo. Haddad também afirmou que em 6 meses de trabalho conseguiu sinalizar ao mundo que o Brasil é um país de oportunidades e que esse caminho continuará sendo seguido. A harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também comentou sobre a melhora da nota de crédito do Brasil. Para ele, a avaliação é resultado da política econômica do governo e do apoio institucional da Câmara. Em publicação nas redes sociais, Lira mencionou a aprovação da reforma tributária, do CARF e do arcabouço fiscal e disse que a Câmara apoia todas as medidas de interesse do país. As agências têm olhado mais para isso, sim. Então, a percepção de um ambiente democrático, institucional mais estável ajuda, sim. De acordo com o comunicado da Fitch, a atualização da classificação de risco do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que esperado. A agência afirma ainda que o governo de esquerda de Lula advoga por uma mudança em relação à política econômica liberal dos governos passados. Entretanto, a Fitch acredita que o pragmatismo e o sistema institucional de pesos e contrapesos deve impedir mudanças radicais de macro ou micropolíticas. Vamos lá para a análise. Daniel Cunha, vamos olhar para frente, né? O que o Brasil precisa fazer para obter o grau de investimento, retomar esse grau de investimento perdido em 2015? Bom, vamos lá. Boa noite, Caio. Deixa eu dar boa noite aqui para o Yuri e Renato e a todos que acompanham o WW. Vamos olhar para frente. Só se me permite, né, estar nessa data especial hoje de ter se recuperado, ter se elevado a nota de risco de crédito do Brasil, da Fitch, de BBB- para BBB, comentar que assim, é uma chancela de fato do bom momento, né? Essas agências de risco, elas se movem de maneira devagar, então realmente no patamar onde a gente estava já havia um certo atraso, já podia-se ter esse certo reconhecimento e, portanto, elevação da nota. Chama um pouco a atenção o próprio time, porque você ainda tem medidas que, a bem da verdade, ainda não foram sancionadas, como a própria novo regime fiscal, o novo arcabouço fiscal, que volta do Senado para a Câmara e ainda precisa, então, ser promulgado. Mas a agência quis dar esse sinal e, de fato, elevou a nota, é uma chancela do bom momento do governo. Olhando para frente, estamos a 2 passos do selo de investimentos. É um perto longe, acho que para a gente retomar para esse selo de investimentos que perdemos ali desde 2017, 2018, a gente deixa de ser investment grade, deixa de ter esse selo de investimentos, o que provoca necessariamente, por motivos de regulação e de mandato de indústrias de fundos globais de investimento, elas não podem mais deter títulos da dívida brasileira. A participação de estrangeiros na dívida do Brasil cai de 20% para hoje cerca de 9%. Então, assim, é um mercado que a gente deixou de acessar, é um mercado muito importante e que trouxe danos para o Brasil. Para recuperar isso, é um caminho longe. Precisamos falar de reformas, o governo Haddad acertou, mas ao longo do programa acho que vamos elencar aqui, principalmente, as que tendem a endereçar comportamento de despesas da União e as que tendem a retomar aqui nossa produtividade. E se fosse para dar um resumo, a gente precisa abaixar o custo da dívida. Uma coisa é o nível da dívida,
a outra é o custo de financiamento, o custo de carrego dessa dívida. Hoje é uma taxa real de 5,5%, 6%. A nossa dívida dificilmente vai ser percebida como sustentável. Então, para abaixar esse custo da dívida, a gente realmente precisa devolver uma trajetória de confiança na dinâmica das contas públicas do país. Excelente. Renata Agostini, você sentiu aí, você está desde cedo com esse assunto também, né, todos nós, o governo, principalmente o PT também, essas alas petistas, mas o governo, a equipe econômica, Palácio do Planalto, eles captaram essa mensagem? Ok, é bom, comemoramos, mas tem um receituário aí, uma agenda e um caminho a ser percorrido que estamos dispostos, no caso eles, a seguir? Sim, diria que de forma resumida que sim, mas vou detalhar. Boa noite, Caio, boa noite a todos. Sim, porque a equipe econômica primeiro entende a lógica das agências, né, de classificação de risco. Segundo, que todo mundo leu o comunicado, então, nesse sentido, ali tem mensagens positivas, uma que entendo que flerta até com uma análise política de que as coisas estão indo melhor do que se antecipava, se esperava, e isso ainda não se reflete necessariamente nos números, o governo ainda não conseguiu mudar a trajetória do endividamento público, mas ele conseguiu dar uma segurança aos agentes econômicos, uma segurança às próprias agências, de que ele tem uma visão pragmática e que vai trabalhar para entregar esse ajuste nas contas públicas. A gente pode debater se o ajuste do lado da receita ele é adequado, do que não do lado de despesa, mas o fato é que o governo apresentou um plano e ele foi bem recebido. Isso vai mudar a forma como o governo hoje trabalhou essa notícia e vai trabalhar no futuro próximo, de que existe aí um selo de confiança que está sendo dado à gestão Lula? Me parece que não. E nem acho que qualquer outro governo faria de forma diferente. Quando vocês falavam há pouco sobre o fato, Daniel, né, relatava de que já havia uma percepção de que essa melhora da nota, né, essa elevação no rating já podia ter vindo. Hoje, em conversas que eu tive com um ex-integrante, um integrante da equipe de Paulo Guedes, né, então ex-secretário do governo, mas isso do governo passado, o que ele me dizia? Olha, no nosso entendimento já havia, de forma técnica, quando a gente olha as condições técnicas, tecnicamente falando, já havia espaço para que o Brasil tivesse uma melhora na nota desde 2021, desde quando foi aprovada ali a autonomia do Banco Central. Mas aconteceram algumas coisas. Primeiro fator, naquele momento, em 2021, ainda havia muita dúvida sobre Covid, pandemia, segunda onda, terceira onda, etc. Depois veio a eleição. Então, sim, existe um trabalho que vinha sendo feito, mas é decisivo o trabalho de Fernando Haddad e da equipe econômica e a postura do Congresso Nacional de blindar avanços do governo para que isso se materializasse. Porque o que esse secretário me dizia a gente já tinha algumas condições, mas havia todo um cenário, seja esse externo ou até da nossa política interna, né, o ano eleitoral, que impediam esse movimento. Agora, o que o PT fez e a Fernanda Haddad fez foi conseguir afastar essas inseguranças, dúvidas sobre o projeto do PT para que a nota se materializasse. Ô Yuri, a Renata coloca, né, que o Haddad conseguiu afastar essa insegurança. Em muitos momentos nesse primeiro semestre a gente viu, eu não vou dizer ameaça, mas eu vi o Partido dos Trabalhadores defendendo ali uma linha um pouco distinta da defendida pela equipe econômica e pelo Haddad. Como você vê o PT nesse contexto todo, na relação dele com o Fernando Haddad, na relação dele com a equipe econômica e na relação dele com a política econômica que o Haddad vem colocando em prática? Não vai atrapalhar Fernando Haddad, tem um alvo já preferencial que é Roberto Campos Neto. Caio, boa noite para você, para a Renata, para o Daniel Cunha, para quem nos acompanha aqui no WW. Isso já vem de algum tempo, principalmente, não é de hoje que o PT escolheu o Roberto Campos Neto como alvo preferencial e chancelado pelo próprio presidente Lula, que foi o primeiro a atacar a política monetária como grande entrave para um melhor desempenho da economia na gestão Lula 3. Isso vem
tem algum tempo, foi reforçado por uma resolução política do PT, do Diretório Nacional do PT, quando fez o balanço de 6 meses do governo Lula, apontando o segundo semestre, tem como seu principal desafio político-econômico a política monetária de Roberto Campos Neto, estão prometendo uma série de mobilizações, abaixo-assinado contra o presidente do Banco Central, uma pressão forte para que, na primeira reunião do Copom, na semana que vem, seja qual for a decisão que o Copom tomar, vai levar crítica. Se reduzir só 0,25 ponto percentual, vai ser criticado por não ter reduzido a 0,5%. Se reduzir 0,5 ponto percentual, está vendo, podia ter começado essa redução antes. Então, já está contratado que vai ser este o alvo político do PT nos discursos, né? Mas é verdade o que você disse. Quando o governo ainda discutia a elaboração da regra fiscal, que foi enviada ao Congresso Nacional pelo Ministério da Fazenda, havia uma preocupação grande de setores do PT, das bancadas principalmente na Câmara, mas de certo modo também no Senado, do quanto seria ortodoxa, digamos assim, ou seria fiscalista demais para os padrões petistas o projeto de lei que o governo mandou. Tanto que o projeto foi com uma série de gorduras ali de exceções da regra que foram sendo enxugadas pelo Congresso Nacional e, a depender de como for encaminhada a nova votação na Câmara, o texto precisa passar por uma nova votação, dadas as mudanças que foram feitas no Senado, em especial aquela emenda que o Senado colocou no plenário, que pode interferir em um espaço aí de até 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, isso pode dar um pouco de parâmetro. Agora, na abertura aqui do programa, Caio, você mencionou a celebração que a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, estava fazendo num dia como hoje, não só pela nota da agência de crédito, mas por essa série de medidas que foram anunciadas pelo secretário do Tesouro, Rogério Seron, que na visão do governo e de outras entidades, Frente Nacional de Prefeitos e mesmo alguns governadores que eu conversei, como Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, foi visto como um pacote interessante que pode dar um fôlego nas contas dos estados e municípios e essa ajuda fiscal, essa ajuda nessas contas pode impulsionar um incremento de investimento público, porque a execução do investimento público tem sido muito mais capitaneada pelos entes subnacionais, prefeituras e estados, do que diretamente pela União. Isso é música para os ouvidos do governo, que aposta no investimento público como uma força motriz importante para o crescimento econômico. Daniel, você sente aquela indisposição que no ano passado era muito maior, ou uma desconfiança, talvez ali em janeiro, em relação à equipe econômica, ao governo Lula 3, na área econômica, diminuiu consideravelmente na Faria Lima, onde você trabalha, inclusive, né? Sou porta-voz aqui. Diminuiu e muito, assim, e não só diminuiu, virou o jogo, né? Assim, no mercado, para você encarar reformas e agendas desafiadoras, é muito importante quando você consegue conquistar o grau de você ter o benefício da dúvida. De alguma forma, o mercado entender, você conseguir conquistar a condução de expectativas e o mercado, de certa forma, te financia essa transição, te dá benefício da dúvida. Do contrário, é quando o mercado entra, que a gente brinca, né, numa postura de São Tomé, não tenho que ver para crer. Faz primeiro, não te dou crédito, né? Faz o Pix, que aí eu garanto e acompanho aqui. A transição de governo foi um pouco isso, porque como o Yuri e a Renata falaram, assim, você teve diversas vozes no partido ou na coalizão vencedora e que sempre apontavam para a necessidade, para a urgência de mais gasto, relembrando um pouco, né, motos antigos de gasto é vida, o Estado que tem um Estado, de certa forma, no limite onipresente, onipotente, de ser o grande, quase que único indutor do crescimento. Uma agenda que não traz boas lembranças, para dizer ao mínimo, na década passada. Então, houve um ceticismo, né? Depois vem o fatídico episódio de 8 de janeiro, aí você vê realmente o próprio presidente da República encampar uma retórica mais agressiva, teve o alvo, né, de se escolher aí o presidente do Banco Central, que de fato é uma evolução de Estado nossa como sociedade, é a primeira transição de governo com um presidente do Banco Central autônomo. Então, assim, trouxe muito ruído, trouxe muito ceticismo. E nesse ambiente ruidoso, de certa forma, o ministro da Fazenda ficou escanteado, ele ficou acuado, perdeu algumas batalhas, lembrando aqui a reoneração dos combustíveis que se tinha para acontecer na virada do ano, e aí o mercado foi perdendo, de certa forma, uma referência, foi perdendo o lastro.
no dia 31 de março, e aí os companheiros podem me corrigir, não sei se estou 100% acurado aqui, que por acaso marca a virada do calendário do primeiro trimestre para o segundo trimestre, apresenta-se um arcabouço. Um arcabouço ainda que, como o Yuri lembrou muito bem, volta para a Câmara, ele ainda de fato não foi promulgado. Mais uma vez promulgado, a gente tem que agora realmente começa uma segunda fase nesse segundo semestre de correr atrás de receitas para esse arcabouço ir ganhando cada vez mais credibilidade por parte dos agentes do mercado de capitais e dos investidores. Mas apresenta-se aquilo. O que foi aquilo? Foi um aceno de falar, olha, não é que a gente vai... Não existe espaço e nem predisposição política, porque o arcabouço ele não é apresentado sem a chancela do presidente da República. Então, apresentou-se ali um mecanismo de controle de endividamento, né, que, de certa forma, contrabalanceou. Se pegar a história do Brasil, todos os ajustes fiscais foram sempre na ponta da receita até estrangular, criar-se um sistema tributário completamente deficiente, contraproducente e botar a carga do Brasil num patamar que não faz muito sentido. Então, mas o fato de ser baseado daqui para frente, a gente em receitas que ainda não estão garantidas, né? Pega o CARF, por exemplo, e também o governo não está sinalizando um corte grande por dentro, na carne, uma reforma administrativa que seja, não volta esse ceticismo? É que tem 2 pontos. O segundo trimestre, realmente, primeiro, né, entrou-se um ceticismo. Pode-se olhar hoje por retrovisor de alguma forma exagerado. Então, você tem pelo menos um efeito da descompressão desse prêmio de risco que foi muito concentrado no primeiro trimestre. E aí isso nasce ali com o arcabouço. E dali para frente, na verdade, o ministro da Fazenda começa a colher batalhas e vitórias importantes. Não só ele começa a ser, de fato, o porta-voz empoderado para se falar de economia e se sinalizar as intenções econômicas, mas, principalmente, sim, conquistar, né? Não só falar, acenar, mas conquistar batalhas importantes e com um alinhamento muito importante por parte do Congresso, como o próprio Yuri comentou, melhorando até pautas que entraram lá. Caio, olhando para frente, uma coisa que ajudou nessa virada de momento do mercado foi o mercado externo se mostrando mais benigno, os mercados lá fora, ativos de risco, estão apresentando um bom comportamento, e também tem que se destacar que, fomos também, né, recebemos surpresas positivas que não estavam no radar. De novo, o Brasil passou recentemente no segundo trimestre numa conjuntura ótima, que a gente chama. A gente passou os últimos meses revisando o crescimento para cima e inflação para baixo. Se tem uma coisa que é mágica, sempre muito bem-vinda, é você conseguir revisar crescimento para cima. Foi a surpresa do PIB do primeiro trimestre. E a inflação corrente que está surpreendendo, a julgar até pelo IPCA 15 de julho que tivemos essa semana. Então, você teve surpresas econômicas positivas e que se retroalimentaram com surpresas políticas positivas. O destaque aqui, o arcabouço. Temos que discutir realmente, ele por si só ele não está completo, mas também, e aí sim, acho que foi a grande vitória, uma grande retirada de um elefante ali da sala de cristais, que foi o ataque ao Banco Central e ao sistema de metas de inflação. Sim. E aí, na reunião do CMN, se eu não me engano, de 29 de junho, você desfaz oficialmente esse mal-estar e esse risco de se mexer na meta de inflação. Então, o Brasil foi destaque, a moeda brasileira, a própria Bolsa Brasileira, principalmente a curva de juros brasileira foi destaque no mercado global no segundo tri e, ao nosso ver, tem tudo para continuar nessa atuada positiva. Mas, de novo, o ministro da Fazenda tem que ganhar batalhas importantes e torcer para que os sinais continuem positivos, apesar de que, como a gente sabe, política é ruidosa. E aí, nomeações aqui, acenos ali, a gente tem que monitorar, mas os sinais continuam positivos. Yuri pediu a palavra? Eu acho que só para complementar muito do que o Daniel Cunha trouxe agora desse cenário, de fato, o primeiro semestre termina para o governo como um todo, mas em especial para a equipe econômica, com um saldo muito positivo por essas votações no Congresso. E acho que não foi combinado entre a gente, mas esta tarja desta frase dita pelo ministro Fernando Haddad hoje, ela é muito emblemática, porque ele sabe que ele vai precisar, ele continuará precisando dessa harmonia no segundo semestre para os desafios que estão por vir. E tem consciência dentro da equipe econômica que muitos dos desafios, seja para cumprir, né, a projeção, a necessidade de aumento de arrecadação, de receita, para conseguir entregar, começar a embicar a meta fiscal dentro, né, dos parâmetros que foram estabelecidos pelo governo, vai precisar contar muito dessa harmonia e sabe que o terreno vai ser bem mais espinhoso para enfrentar alguns temas, seja no Congresso Nacional, mesmo em algumas discussões ainda no Judiciário, mas em especial
no andamento de algumas propostas aí no Congresso que vão ser mais difíceis do que as que passaram no primeiro Voltando no intervalo e dando imediatamente nosso boa noite a Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Fernando, muito obrigado pela disposição em participar da roda. Lembrando que você não precisa esperar eu passar a palavra. Nós vamos exibir algum material ao nosso público e a seguir começamos a nossa conversa. Uma das principais agências de risco internacionais, a Standard & Poor's Global Ratings, melhorou a nota de crédito do Brasil. Ela destacou à agência, ao fazer isso, um cenário de ajustes nas contas públicas. Confira. É a primeira melhora na avaliação do país pela agência desde 2019. A Standard & Poor's explica a nota pelos sinais de maior certeza em relação à política fiscal e monetária. No comunicado diz que, apesar do déficit fiscal ainda grande, o crescimento contínuo do PIB, somado ao quadro emergente da política fiscal, pode resultar num aumento menor do ônus da dívida do governo do que o esperado. A nota BB- ainda não dá ao Brasil grau de investimento, pelos critérios da Agência de Classificação de Risco. Mesmo assim, o Brasil surpreendeu os analistas ao registrar crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre, graças ao agronegócio, que saltou 21%. O avanço econômico e a inflação sob controle, uma das menores do G20, fizeram os bancos elevarem a projeção de alta do PIB para 2023, de cerca de 1% para mais de 2%. Instituições citam fatores como os descontos para baratear carros, o aumento permanente do Bolsa Família para R$ 600, além do aumento da mão de obra. Em abril, o Brasil gerou 180 mil empregos com carteira assinada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a melhora na nota da agência de risco é resultado de um esforço conjunto dos 3 poderes da República. Sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da Fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Com a atual taxa básica de juros em 13,75% ao ano, Haddad voltou a cobrar uma redução da Selic. Os 3 poderes se harmonizando, está faltando aí o Banco Central, né, se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer. Apesar da declaração do ministro da Fazenda, a Standard & Poor's colocou o papel independente do Banco Central brasileiro com uma política monetária de meta de inflação como um dos fatores para a melhora na classificação. Ainda só trazendo mais uma informação a vocês, nos Estados Unidos, após 10 altas seguidas, o Federal Reserve decidiu manter a atual taxa de juros na faixa de 5% a 5,25%. Segundo o Banco Central americano, essa decisão reflete os níveis ainda altos de inflação por lá. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou que todas as autoridades do Federal Reserve projetam mais aumento de juros, talvez 2, o que pode acontecer, segundo ele, já na próxima reunião marcada agora para julho. Fernando Honorato, a Standard & Poor's deu, evidentemente, isso é legítimo, que o governo comemore o que até aqui ele pretende apresentar como seu trabalho. É interessante ver como o ministro da Fazenda agradece os tribunais superiores nesse contexto. Mas a minha pergunta a você, como economista-chefe de uma grande instituição financeira, é a seguinte. A Standard & Poor's colocou alguns condicionantes, como, por exemplo, a aprovação da reforma tributária. E você? Perfeito, William. Bom, boa noite a você, boa noite a Raquel, ao Daniel e também ao Caio. Vamos lá, eu acho que, primeiro, vem num bom momento a impressão que a gente tem, nós vínhamos até, de certa forma, estudando esse tema, o rating, a nota do Brasil, ele estava abaixo do que seria, digamos assim, sugerido pelos fundamentos das contas externas, né, pela dívida que o Brasil tem lá fora, pelo próprio tamanho da economia brasileira, enfim, né? Vale lembrar que eles não deram um aumento da nota ainda, eles mudaram a perspectiva só por enquanto, né? Então acho que tem esse primeiro aspecto, sabe, William, que é bem-vindo, eu acho que reconhece aí reformas que foram feitas desde do governo Temer lá em 2016, como a trabalhista, como a previdenciária, depois, quem sabe agora a tributária, né? Que dão uma certa consistência ao Brasil. Agora, como você mesmo destacou e a agência também mencionou, o grande ponto que diferencia o Brasil
dos demais países emergentes é o tamanho da dívida pública, né? E essa dívida pública, ela é cerca de 30 pontos maior do que a média dos emergentes e é um constrangimento para que o Brasil possa voltar a ser grau de investimento rapidamente. Então, para fazer meus comentários iniciais aqui, eu diria o seguinte, eu acho que no curto prazo, talvez nos próximos 12, 18 meses, o Brasil vai sim ver um aumento da sua nota de risco. Isso é bom, isso ajuda a apreciar a moeda, isso cai o risco do país, diminui o custo de financiamento. Ao mesmo tempo, se nós quisermos voltar a sermos graus de investimento, nós vamos ter que tratar com muito carinho das contas públicas, e aí não me surpreende que o ministro Haddad tenha comentado sobre a harmonia entre os poderes, entre outras coisas porque parte importante do ajuste vai depender de aprovações, né, no Congresso e algumas até na Justiça, para que eles possam ter um aumento de arrecadação capaz de fazer frente ao déficit público que a gente ainda tem hoje, né? Raquel Landim. William, eu acho que é um caminho, né? A S&P está melhorando a perspectiva da nota brasileira. Está dizendo, olha, se vocês continuarem fazendo tudo certinho, vocês deram alguns passos. Vocês, digo, o Brasil, né? Governo brasileiro, Congresso, né? Temos aí um arcabouço fiscal, tem a perspectiva de... Aliás, ainda não temos, né? Falta o Senado. A perspectiva de uma reforma tributária, a dívida ainda está alta, mas tem alguma perspectiva de controle. Então, entra-se num cenário mais favorável, mais positivo. Mas a nota ainda não melhorou. Então, existe um dever de casa a ser feito. Então, acho que esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro. E o ministro Fernando Haddad, ele coloca quem o está ajudando e quem ele acha que o está atrapalhando. Um só. Assim, no caso ele diz, o Congresso está me ajudando, porque tive uma expressiva votação na Câmara, o Supremo está me ajudando, como conversamos muito aqui ontem no WW, seguidas decisões tributárias favoráveis no Supremo Tribunal Federal, mas você sabe que o tom da crítica dele ao Banco Central me chamou a atenção. Porque num cenário tão positivo como o que se fez hoje, você tinha o CDS, que é o Risco Brasil, num dos níveis mais baixos aí, acho que em 2, 3 anos, ele vir com essa crítica ao Banco Central por conta da fala de um diretor que disse numa entrevista, não precisa ter pressa para subir os juros, me chamou a atenção. Falei, gente, por que o Haddad ficou tão irritado assim, de repente, né? Daniel e Caio, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu queria era pedir para o Fernando Honorato comentar um pouquinho esse trecho da Raquel, Fernando. A agência faz um alerta quanto à dívida pública. Ao mesmo tempo em que ela diz, pode ser que seja menor, ela quer apostar nos dois cavalos? Pois é, eu ia até comentar isso. Sabe o que é curioso? A Raquel, parceira de longa data aqui, eu diria o seguinte, sabe quais países estão no mesmo grupo que o Brasil, William? Olha só, Bangladesh, vou ver se eu lembro de todos, Bangladesh, Guatemala, Honduras, África do Sul e Uzbequistão. Esses são, incluindo o Brasil, né, os países que são duplo B-, os países emergentes. Veja, o Brasil é uma economia, né, com todo respeito a esses países, obviamente, mas é uma economia muito mais pujante, muito mais diversificada, muito mais resiliente, inclusive, do que esses demais países. Então, tem um componente, digamos assim, da melhora da perspectiva, que é razoavelmente óbvio. O Brasil está numa nota muito abaixo do que ele deveria estar. Agora, esse aspecto da dívida pública, eu me lembro muito bem, nós falávamos aqui durante a pandemia, né, que as perspectivas para a dívida elas eram explosivas durante a pandemia, e nada disso se confirmou, em grande medida por conta do teto de gastos, que acabou sendo modificado pelo arcabouço fiscal, em parte pela inflação. De toda sorte, William, a dívida pública brasileira, que foi o gasto público foi um dos que mais cresceu durante a pandemia, acabou que a dívida não subiu, né, nem de perto do que se temia. Então, é um pouco isso que a agência está falando. Ela está dizendo, olha, pode ser que a dívida cresça menos. O PIB brasileiro, só para também completar esse ponto, o PIB brasileiro historicamente cresce pouco, né? Nós somos uma economia que tem dificuldade de crescer. Agora, em anos em que o Brasil não tem crises criadas por si próprio, crises políticas, crises de balanço de pagamentos, né, de contas externas ou fiscais, o Brasil cresce mais ou menos com a média global. E nós temos visto isso nos últimos 2, 3 anos, alguma surpresa do PIB, vocês acabaram de mostrar na vinheta, e acho que é um pouco isso que a gente está dizendo. Olha, talvez o PIB seja um pouco melhor, o ministro está correndo atrás de algumas receitas, e aí, quem sabe, a gente tem uma dinâmica menos, né, uma dívida pública que cresça menos.
Eu acho que ela está apostando um pouco nos dois carros, sim, nos dois cavalos, para ver onde vai se posicionar. De toda forma, eu acho que, insisto, a Raquel falou do CDS, né? Cada nota que o Brasil melhora no CDS, ou no risco, perdão, isso significa uns 0,30 a menos o CDS. É 0,30 a menos em dólares ao ano, por exemplo, para você se proteger de um seguro para se proteger da dívida brasileira. É bastante coisa. Não parece, mas é bastante coisa. Então, no fim do dia, eu acho que a gente vai ter, sim, esses aumentos das notas. Daniel. Veja, acho que tem um ponto também que a gente precisa jogar aqui na mesa, que é uma revisão. Eu até não sei como é que o Bradesco está vendo isso, Fernando, mas a gente tem observado um movimento nos últimos dias de revisão para cima das projeções do PIB de 2023. Várias consultorias, bancos, agentes importantes do mercado, colocando ali uma projeção que no início do ano estava abaixo de 1, agora foi crescendo, já está em mais de 2. Claro que isso tem um fator muito importante, que foi a enorme surpresa do primeiro trimestre, do resultado do primeiro trimestre, puxado pelo agro, que cresceu quase 20% na comparação anual. A Fazenda tem acentuado o seguinte, sem nenhuma alteração, com crescimento zero do PIB nos próximos 3 trimestres, só se a gente mantiver a temperatura da economia como ela esteve no primeiro, só o efeito estatístico disso já gera um crescimento de 2,4%. Mas a aposta do governo é que, olha, vem o desenrola, isso reduz a inadimplência das famílias, tem algumas medidas relevantes de aumento do crédito empresarial, marco das garantias ali no Senado prestes a ser aprovado, já passou na Câmara. Então, tudo isso pode até criar um ambiente que impulsione um pouco mais o crescimento da economia. Grande problema, acho que continua sendo a produtividade. Se a gente olhar no longo prazo, produtividade brasileira nas últimas 3 décadas reduz-se 1% ao ano, em média, todos os anos ao longo dos últimos 30. Então, aí é difícil você dar um salto e passar do 2 para o 4, para o 5, para o 6. Não, William, só queria colocar bem brevemente que este governo, ele nas últimas 2 semanas, pelo menos, ele começa a ter ali, o que Maquiavel chamava de a fortuna, né? Esses eventos aleatórios ali que começam a criar um ambiente positivo. Porque se a gente considerar um mês, era outra perspectiva, né? Com os dados de inflação sendo revisados, o PIB sendo revisado para cima, uma avaliação externa como essa acaba contaminando, né? Ajudando, né? Contaminando positivamente o governo. Então, talvez aí o próprio Lula, né? Esse personagem, ele tem aí essa fortuna, né, que é a sorte, né, e talvez a confluência de fatores positivos, porque pelo menos para 23 e para 24 de tudo que a gente está vendo, está tudo sendo revisado positivamente na economia e pode beneficiar ele e o projeto político dele em 26. Fernando Norato, para terminar essa roda com a sua intervenção, tanto a agência como algumas das observações que vocês fizeram, a Raquel, o Daniel e o Caio, colocam em perspectiva a nossa capacidade de gerar crescimento, que é o que vocês economistas chamam de PIB potencial. O PIB potencial brasileiro vem se reduzindo ao longo dos anos. O Daniel estava referindo-se a isso quando ele falou das questões que envolvem produtividade. Ele caiu hoje para pouco mais daquilo que a gente é capaz de entregar. Você vê alguma alteração nesse quadro? É curioso, né, William? Nós até já tivemos a chance de falar em outros fóruns sobre a tal da armadilha da renda média, né? Um país que fica preso ali, não consegue crescer. Isso é muito ruim, é um drama para um país que ainda é pobre como o Brasil, né? E como o Daniel disse, essa queda de produtividade é o que mais nos angustia. Mas eu quero tentar olhar o copo meio cheio, como você provocou, né? Será que tem algo melhor por vir? Eu acho que, primeiro, houve reformas, sim, nos últimos anos, que foram importantes, né? O Daniel acabou mencionando algumas até de curto prazo, mas eu já mencionei, trabalhista, previdenciário, marco do saneamento, TLP, tem uma série as próprias reformas do Banco Central, PIX, tem uma série de reformas que foram feitas que ajudam a produtividade. E eu queria insistir nesse ponto, né, que eu acho que é pouco explorado. O Brasil, quando não está vivendo uma crise, ele cresce mais ou menos perto do mundo, ali 2,5%, 3,5%, né? O problema é que nós somos, eu diria, ávidos ou campeões em gerar crises por razões nossas, por falta de reformas, por falta de comprometimento
inclusive com investimentos que gerem produtividade. De toda forma, eu acho que desde a última crise pesada que o Brasil teve, né, particular, lá de 2015, nós estamos aí vivendo uma década de certa, digamos, estabilidade da macroeconomia, né? E eu acredito que possa dar frutos mais positivos, sim. Até por isso, eu acho que as nossas projeções de PIB, eu digo do mercado como um todo, né? A nossa projeção lá é uma projeção que vem sendo revisada para cima também. Acho que elas podem estar subestimando esse PIB dos próximos 3, 4 anos. E aí, para o ponto da agência de rating, né, ou de risco, é muito relevante, porque crescimento em última análise, o que torna um país solvente, o que torna uma empresa solvente, permite que ela pague suas contas, né? Então, no fim do dia, crescer importa muito. Eu acho que a gente pode ter boa surpresa sim, tá? Não dá para ficar muito eufórico, muito otimista, tem que ter o pé no chão nesse momento, mas talvez o Brasil possa, por conta dessas reformas, surpreender um pouquinho mais, quem sabe com alguma estabilidade econômica, alguma boa diplomacia, uma agenda ambiental importante, quem sabe a gente consiga ganhar alguns pontinhos de PIB. Nations require huge amounts of money to fulfill their basic obligations and to remain viable for the future with infrastructure and economic and social programs. In many countries, including developing countries, taxes alone are not sufficient for this. So these nations take out loans on the international capital markets and award interest-bearing securities, also known as government bonds. States and companies that take out loans are called issuers. This is where the rating agencies come into play. In their role as auditor of the creditworthiness of companies, financial products, and governments, they have substantial influence on international capital flows. This is particularly problematic in relation to nations. Since the start of the financial crisis in 2007, rating agencies have been continuously under fire and are starting to be scrutinized more closely and even regulated. Credit rating agencies were created during the railroad construction era. Railway companies needed loans to pay for workers and material. Investors sought opportunities to invest their money profitably, but did not know which entrepreneurs would be able to repay the loans with interest. Rating agencies were created to assess the creditworthiness of companies. The result of these evaluations were then sold to investors in the form of credit ratings. The ratings reflect the probability of whether borrowers will be able to repay their debts. AAA is the highest rating, and if nothing implausible happens, a company or country with this rating will be able to reimburse the lender. D is the lowest rating and means that a payment default has already occurred. The ratings determine how much interest an issuer has to pay. The better the rating, the lower the interest rates. The services of the rating agencies were originally paid by investors who wanted to know where they could invest their money securely. Meanwhile, in order to even be considered by many investors, bond issuers pay for the rating agency assessment. The first conflict of interest arises here. The entity being evaluated pays the evaluator, which could affect the objectivity of the rating. A further conflict of interest arises from the fact that rating agencies also assess so-called complex financial products. These financial products are packages consisting of various base values and derivatives, which are often packaged together to bring high-risk loans to the market. They are initially created by the rating agencies in collaboration with their clients and are then usually rated by the same agency. In other words, the rating agencies evaluate their own product. This also threatens the objectivity of the credit ratings. For instance, critical evaluations have been suppressed in order to please the client. Other rating agencies have often simply been overwhelmed by the evaluation itself. This is one of the most frequently cited reasons for the financial crisis, with sugar-coated ratings misleading international investors. Currently, there are only 3 key global rating agencies: Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. These big 3 share 90% of the global rating business. Moreover, major shares of these companies belong to the same large investors, so there is virtually no competition. In many countries, certain reactions to credit ratings are prescribed by law. For example, if the creditworthiness of a country or company slips below a certain threshold in the opinion of the rating agencies, then the investment is considered speculative.
and in many countries, investors are forced to sell the affected bonds. As early as the 1970s, borrowers in the U.S. were even obligated to show credit ratings from nationally recognized agencies. Furthermore, ratings are legally considered opinions, so that rating agencies cannot be sued or otherwise made liable for negligent or even false ratings. This leads to the fact that rating agencies currently have no reason to fear the consequences of errors or negligence. What's more, there's no supranational surveillance that can review the work of rating agencies. Another problem is that even if all the ratings were issued with the greatest possible objectivity, they remain vague forecasts that cannot possibly allow for every conceivable factor. Unpredictable developments and crises always occur. The situation is aggravated by the fact that the narrow economic horizon of the agencies is poorly suited to assess the future of an entire country. Often, their forecasts lag behind the current development. This leads to the fact that rating agencies frequently upgrade or downgrade countries and companies too strongly, promoting what is known as pro-cyclicality. Here's an example. Suppose that many investors lend a country huge sums of money. The country's in an upswing, the ratings improve, and more money flows into the country. A little later, the situation returns to normal, but the rating is maintained. Only when a minor crisis affects the country is its rating abruptly lowered. This turns a minor crisis into a major one, because suddenly debts are collected while the barriers and interest rates for new loans also rise. Developing countries are partially financed by government bonds on the international capital markets. The proportion of these bonds compared to traditional development aid is continually increasing. To gain easier access to these loans, countries require a rating. The quality of the ratings they receive, however, is often inadequate, as their culture, language, and legal system is more difficult for the rating agency staff to understand than in Western-oriented countries. Fewer rating analysts are employed in these departments as compared to those for industrial nations. This frequently results in superficial and sweepingly negative ratings. This raises the question as to whether it's actually good for a developing country to have a credit rating. For even if it is more difficult to issue bonds without a rating, the payable interest is actually less for no rating than for a poor rating. A national rating can also have serious consequences on the companies of the country, as the rating of a company is practically capped by the rating of the country in which it is located. The credit ratings are heavily influenced by pro-business and neoliberal views of the world. This means that countries can improve their credit rating if they conform to these worldviews. In this way, rating agencies exert direct and indirect influence on nations. Government spending, social measures, and other projects serving sustainability might be neglected in favor of a misconceived notion of economic development. This ultimately means that nations that do not promote the welfare of their population, but rather the welfare of their business elite, frequently receive better ratings than emerging democracies with social development programs. Even a parliamentary election could be considered by agencies as an instability, resulting in a lower credit rating. The first question that needs to be asked is whether states should ever run up debts on the capital markets. For then they are always subjected to the judgment of the rating agencies and are forced to satisfy the profit interests of investors, ultimately through taxes. Instead of using fixed interest bonds, they could obtain resources under more favorable and stable conditions through direct financing with taxes and fees. In this way, they would remain independent from the influence of rating agencies. As long as nations are evaluated by private companies, states should reconsider their approach to the rating agencies. The rating agencies themselves should be reformed in several ways. The agencies must be monitored and work more transparently. In terms of supervision, the interests of developing countries must be given special attention. The power of the three major agencies should be restricted, including a ban on expansion. There should be an increased number of alternative agencies, including a public or at least a nonprofit agency. It should be possible to make rating agencies liable for grossly unrealistic ratings, because these are often caused by negligence, conflict of interest, or simple greed for profit.
Laws that require responses by investors based solely on credit ratings must be changed. Investors need to once again evaluate the risk themselves. The external rating should be seen as additional information, not as the sole basis for decisions. Nations are evaluated on a range of criteria, primarily on the core economic factors such as the gross domestic product per capita and economic growth. However, ratings should not merely assess the pro-business stance of a country, but also the sustainability of its development. The welfare of the population and the environment should be included as evaluation criteria. Hello and welcome to our follow-up of the Q&A session that we had in our recent event in London for the insurance space. We're going to take the benefit of having Giorgio Baldassari here today with us. Giorgio heads up our analytical development group, and myself, Gustavo Tella, will be hosting today's discussions. So without much further ado, Giorgio, we'll start with the first question. Sure, how do political factors impact the model, or the models that we've been developing? This is definitely a very relevant question. They do have a very strong impact. One case that we can mention very recently is probably the case of the issues between Russia and Ukraine. The way that we capture them from an analytic point of view in our quantitative models is in two ways. Directly through the assessment of a country risk score that is directly impacted obviously by these geopolitical issues, because it captures the risk of a company operating in a certain country, and in another dimension through the so-called sovereign score that actually is indirectly impacted by socio-political events, as one can imagine, because if there are issues, this can affect the willingness or ability of a sovereign to repay its own debt, and thus to impact also the companies operating in such a country. So you mentioned Russia and Ukraine. So how quickly do you think those changes can impact the model? We tend to update these scores on a quarterly basis, but we're thinking actually to update them on a more frequent basis. We need to think a bit about this. Okay, and since we're talking about geopolitical risk, I have to ask, how much does the sovereign rating of a country impact the overall score of a company? This is, again, a very interesting question, because in our quantitative models we use scores, and we take an idea from the rating side that they distinguish between a so-called sovereign rating, long-term foreign currency, so the ability of a rating to of a sovereign to repay its own debt obligations in foreign currency, and then the transfer and convertibility assessment. So the idea behind this actually assessment is the fact that certain countries, certain sovereigns prefer to join together within a monetary union, and as such they tend to follow the policies defined by an overarching structure. And for companies operating in countries affected by a monetary policy, it makes more sense, especially for corporates, to look at this as a kind of consistency check about how creditworthy they can become. And can they ever exceed the sovereign ceiling, or the sovereign rating ceiling? Yeah, there are cases like probably the case of the European Union is the best example that I can make very quickly. Greece is a country, part of the European Union. They got a sovereign rating that is, or a sovereign score in our case, that is very harsh for them. But companies operating there, they can exceed this sovereign score, and because they are benefiting from the monetary union actually within the European Union. So definitely yes. Okay, thank you very much, Giorgio, for your time. And this is all we had time today. And stay tuned for the follow-up of this video. Thank you. The bond market is the largest and most important of the global financial markets. With some $100 trillion invested in bonds globally, having a well-run and efficient bond market is critical,
and credit ratings play an important role in ensuring efficient markets. To understand why credit ratings matter, it's important to first consider the critical role that the bond markets play in the global economy. The bond market basically allows the issuer of a bond, typically a company, government or financial institution, to borrow money from investors. Bond investors can be individuals or they can be asset managers such as mutual funds or pension plans. The bond market supports all sorts of real-world economic activities, from creating jobs to investing in infrastructure to funding innovation. And credit ratings help facilitate those activities by indicating the level of credit risk involved for investors. A bond in some ways is similar to a bank loan. The issuer of the bond agrees to pay the investor back the principal on time and in full plus interest, just as they would when taking out a loan. From an investor's point of view, bonds are attractive investments in that they pay out a fixed amount and are typically less volatile than equity investments. Having said that, bonds come in many different shapes and sizes, and that means different risk profiles as well. We all know that when a bank provides a loan to a company or individual, they have sophisticated credit departments to determine the credit risk of the loan. The bank wants to know that the loan will be repaid. But in the bond market, the investor is the lender, so the investor must have a way to determine the credit risk of one bond from the next. That's where credit ratings enter the picture. Credit ratings provide a forward-looking and relative assessment of credit risk. Namely, how likely is it that investors will be repaid in full and on time? Credit risk is one of the most important considerations when investing in a bond, although it's only one of many factors that should inform an investment decision. Understanding credit risk is not easy. It's a challenge exacerbated by the enormity and complexity of the bond market. Fitch Ratings helps make sense of this complexity with ratings based on a simple letter scale. AAA is the highest rating, indicating the least credit risk, and D is the lowest rating. Fitch invented this scale a century ago, and it remains the most widely used way for investors to assess credit risk. If you're an investor, higher rated bonds are generally considered less risky, as in you are more likely to get your principal back, but the interest payments will be more modest. A lower rated bond may carry a greater risk of default, but will pay investors higher interest to compensate them for taking on more risk. So if you're an issuer of bonds, a higher rating means it's cheaper to borrow money because your interest payments to investors will be lower. At Fitch, our credit ratings are supplemented by additional research, reports, commentary and analytics that provide context and insight into what's driving the rating. There are a few things about credit ratings that are worth emphasizing because they're sometimes misunderstood. First, ratings are opinions about what we think will happen in the future. Unlike auditors who look backwards and deal in factual accounting of what has happened, rating agencies look forward. The second point is that credit ratings are meant to be a relative measure versus similar peers. And finally, it's worth remembering that ratings are one-dimensional tools to help understand fundamental credit risk. So now we know what ratings do and why they matter to issuers and investors. More broadly, credit ratings help achieve the economic objectives of the bond market by making the market more efficient through better information. The smaller the gulf between what a seller knows and what a buyer knows, the more efficient the market for that item will be. That's really what a credit rating does. It helps bridge the information gap between buyer and seller. At Fitch, veteran analysts determine ratings after robust debate as part of a rigorous committee process. After all of the analysis and debate is concluded, the rating we issue is an informed opinion about what we think will happen in the future. The world is an increasingly complex place, and for investors that means understanding a multitude of interconnected risks. Credit ratings help them do this, beginning with a clear understanding of fundamental credit risk. Because we're in the business of providing opinions, Fitch is committed to being independent and objective. We have a role to be as vocal as we can be about the risks we see, not in a sensational way, but in a well-researched, well-reasoned, analytical and transparent manner. And of course, others are free to agree or disagree with us. So why does all of this matter to the global economy? Having healthy capital markets is a key requirement for sustainable economic growth. And healthy capital markets require information and transparency. Credit rating agencies level the information playing field between buyers and sellers of bonds, and ultimately that helps to build factories, create jobs, pay college tuitions and fund retirement. That's why credit ratings matter, and that's why Wall Street matters.